E muita atenção, o Supremo Tribunal Federal, por meio da sua primeira turma, acaba de negar por 3 votos a 4, e falta ainda os quarto voto a ser dado pela ministra Carmen Lúcia, por 3-0, acaba de negar o recurso da defesa, não só de Bolsonaro, mas também dos demais integrantes do chamado núcleo crucial do golpe de dezembro de 22 e de janeiro de 23. Esse recurso, chamado de embargo de declaração, se aceito, permitiria que este julgamento ou encerramento desse julgamento se estendesse ainda por muito tempo. Mas não. Agora falta esperar o voto da Carmen Lúcia, que com toda certeza será pela recusa desse recurso, que já está 3-0 no placar. Em seguida, e a qualquer momento, dependerá única e exclusivamente do relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, a prisão do senhor Jair Messias Bolsonaro para cumprimento, início de cumprimento da sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão. A defesa ainda tem direito a apresentar mais um recurso, mas esse recurso também será recusado, porque para um segundo recurso, chamado embargos infringentes, seria necessário que, na sessão de julgamento em setembro desses, hoje podemos chamar definitivamente de golpistas, que tivesse havido 2 votos a favor de Bolsonaro ou de qualquer um deles. Mas só houve um, que foi do ministro Luiz Fux, que deixou, depois disso, de participar da primeira turma por seu desejo pessoal e pediu transferência para a segunda. Espero que esta explicação tenha sido entendida. O Guga, acrescente aí o que você achar que deve. Pois é, chegou o momento, gente. O Jair Bolsonaro estava tentando protelar a prisão, apresentando os embargos. E o embargo que realmente poderia mudar o resultado da condenação, que seria o infringente, esse ele não pode recorrer. Mas mesmo assim ele vai tentar, ele vai forçar. Só que o embargo declaratório acaba de ser negado por 3 votos. Mesmo que a Carmen Lúcia vote a favor dele, ele já perdeu e a gente sabe que ela não fará isso. Então, Jair Bolsonaro está agora sob as ordens do Xandão. Se Alexandre de Moraes decidir que quer encarcerar Jair Bolsonaro hoje, por exemplo, ele pode fazer isso. Semana que vem, depois do voto da Carmen, quando será? Não sabemos, porém, temos certeza que está muito próximo. E a expectativa é que Jair Bolsonaro pare na papuda, pelo menos no início da condenação. Ele vai ficar ali 15 dias, um mês, não sabemos. Depois vai pedir, obviamente, para cumprir a prisão na casa dele. Vai tentar a mesma coisa que o Collor conseguiu, que é por conta da saúde cumprir pena em casa. Essa é a intenção de Jair Bolsonaro. Mas, a priori, a gente sabe que vai ser papudo. O tem militar. Como é que é? Ó, o vídeo. Vamos lá, solta o Pode, vídeo. Vai lá, por Alex. favor, solta o Ao vídeo. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Chegou lá. Chegou lá. Valeu, valeu. A papuda ele espera. E peraí, Agora, deixa eu só entender uma coisa. O Bolsonaro, quando estava comemorando, a papuda te espera, não sei o quê, era em relação a quem? ao Lula. Tem certeza? Tenho. Tem certeza disso, hein, Tenho. Alice? É isso? Era em relação ao Lula. A papuda ele espera, eu lembro disso aí. Ele É isso estava Ah, com o mesmo. Lula. era em relação a Lula lá atrás, né? Por isso que o Bolsonaro está tão mocinho e tão feliz da vida, comemorando quando Lula foi preso
e ele ainda deputado federal, Bolsonaro à época, o Lula foi preso em 2018, março ou abril de 2018. E mesmo preso, o Lula se dizia candidato a presidente, não sei o quê, tanto que continuou liderando todas as pesquisas de intenção de voto até final de agosto. E a eleição seria em primeiro turno em outubro. Ele liderou todas as pesquisas. O seu Bolsonaro ficava lá atrás dele. Não era pertinho, não, era lá atrás. Mas, claro, uma vez condenado Lula, uma vez preso, ele não poderia, pela lei da ficha limpa, ser candidato. Ele ficou insistindo com a história de que era candidato só para manter os seus eleitores reféns dele. E num certo momento, como aconteceu, ele dizia: olha, já que a justiça não deixou mesmo, meu candidato vai ser o Fernando Haddad. E aí ele transferiu uma massa enorme de votos para o Haddad, que teve menos de um mês para fazer a campanha e ainda assim conseguiu passar para o segundo turno contra Bolsonaro, e aí no segundo turno perdeu. Isso é uma transferência fantástica de votos, poucas vezes vista na história desse país. Olha, Bolsonaro é o que dizem alguns ligados a ele, mas ligados a ele tem muita gente. não, só queria corrigir aqui. Alguns. Bolsonaro fez esse comentário da Papuda a respeito da lista da Odebrecht, aquela lista que tinha vários deputados. E ele Ah, estava então não ali foi em fazendo um relação a deboche Lula, não. com a esquerda, Então, com o Zaratini, com a Maria do Rosário. Ele estava zoando os deputados do PT e falando, a Papuda me espera. Não foi bom. exatamente para o Lula, não. Então, ele estava se referindo aos deputados do PT. A ironia, então, esqueça o que eu falei do Lula, embora tudo que eu falei sobre o Lula é verdade, claro, é histórico. E veja, ele estava comemorando lá a condenação do pessoal de esquerda lá pela Lava Jato. E estava feliz. Agora a ironia da história é isso. Papuda te espera. Agora a Papuda te espera, Bolsonaro. Entendeu? Olha, A Papuda te espera. E o Alexandre de Moraes não consegue, não costuma ser tão piedoso assim, que vai dizer, não, mas no caso do Bolsonaro, não, vamos deixar ele em casa. Bolsonaro poderá até cumprir boa parte dos anos de prisão dele em casa, porque ele de fato tem uma saúde debilitada. Mas essa saúde, no momento, não está tão debilitada assim que ele não possa, pelo menos, passar uma temporada na Papuda, gente. Que é isso? Tanta gente boa, né? Já não esteve preso na olha, Papuda, tem tantos gente que políticos, Valdemar com Costa câncer na Neto, Papuda. o ex-ministro Zé Disseu. A Papuda, até pelo que dizem, tem lá uma ala, uma chamada ala VIP, onde esses grandes figurões ficam aí lá mais bem equipada. Tem que parece até que tem uma UPA, uma forma, tem equipamentos médicos, tem equipe, eles estão seguros ali, mais seguros do que no resto da Papuda, embora a Papuda como um todo seja uma penitenciária segura. Não se tem notícias de violência, nem de coisa nenhuma, nem de briga entre presos. Não tem, porque eles ficam separados. Alguns, às vezes, ficam juntos na mesma cela, mas enfim. Mas é uma coisa, para os padrões brasileiros de penitenciárias, é uma coisa civilizada, chamemos assim. Então, o Bolsonaro, pelo menos um pedaço dessa pena de 27 anos e 3 meses, ele deve cumprir na Papuda. E é até uma coisa simbólica, né? A gente sempre tem essa história e com razão. Não, mas rico, gente famosa, não vai, não fica preso como esses presos comuns. Bolsonaro não é um preso comum e não será um preso comum pelo fato de ser um ex-presidente da República. Como o Lula também, quando foi preso, não era um preso comum, era um ex-presidente da República. Então ele ficou numa sala da Polícia Federal em Curitiba, mas com direitos mínimos, a televisão só para Mas ele TV foi preso em aberta. segunda instância, o Lula. Ele não foi preso, transitado totalmente em julgado. Então o Lula. Não foi preso em segunda instância, eu sei. Eu estou Então é dizendo, estou diferente. O descrevendo, Lula não mas eu pode, estou o Lula só descrevendo as teve coisas. direito a essa cela especial. Um dos motivos foi esse.
E o caso do Lula é diferente do Bolsonaro, porque o do Bolsonaro previa violência. Quando você tem uma situação de sequestro, de assassinar, de usar arma, e tinha o plano Punhal Verde e Amarelo que previa matar a autoridade pública, além, obviamente, de bomba sendo colocada em caminhão, tanque, por gente incitada para dar golpe, um monte de situação de violência. Isso agrava a condenação e, pela Constituição, nesses casos você para na cadeia mesmo, federal, na papuda no caso. Você não ficaria, não teria regalia. Agora, com o Bolsonaro, o que pode acontecer é a prisão domiciliar, por conta da saúde dele, que está debilitada, não a ponto de merecer uma domiciliar, uma domiciliar. A gente sabe que tem gente cumprindo pena com câncer, sai para tratar no hospital e volta para Papuda. O Roberto Jefferson, com câncer, não conseguiu sair por muito tempo da prisão, da cadeia mesmo. Depois ele conseguiu domiciliar, mas demorou. E ele com câncer, muito mais grave do que o Bolsonaro. Então, no mínimo, de início ele vai ficar ali uns 15 dias, mas o certo, óbvio, era ele ficar de fato preso na Papuda. Eu E não não acho que tem ele nenhum tipo vai de ficar só regalia, não. O aqui. sujeito que Eu não queria acho que ele, matar. eu não acho que vai ficar só 15 dias preso na Papuda e Um depois já volta mês. para casa. Não. Eu acredito até que ele vai ficar mais tempo. Vai depender da saúde dele não se espatifar de uma hora para outra e você ter que tirar para uma emergência, um pro hospital, ou num grau menor para a casa dele, enfim. E não estou discutindo aqui o que é justo, o que é que deveria ser. Eu estou sendo realista e dizendo o seguinte: um ex-presidente da República, não interessa o que ele fez ou deixou de fazer, se condenado e preso pela justiça, condenado pela justiça e preso, ele tem direito a uma prisão especial. Isso Ah, também está sim, por isso ele vai ter dentro escrito. da Papuda. É isso. Então, essa prisão especial poderá ser na Papuda, como poderá ser na Polícia Federal, como poderá ser numa unidade, num quartel militar. Vai depender do relator do processo do ministro Alexandre de Moraes, que já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, entende dessas coisas melhor do que ninguém. Mas será simbólico e eu acho que educativo até. Educativo num país onde se diz: rico não vai para a prisão, famoso não vai para a prisão, se vai é uma prisão especial, não sei o quê. Que essa prisão de Bolsonaro, seja chamada de especial ou não, que essa prisão de Bolsonaro se dê numa penitenciária. Eu acho isso muito educativo. Numa Olha, vamos ver os penitenciária votos. onde ele tem os seus direitos respeitados, onde ele tenha um espaço especial. E esse espaço especial é uma cela, com uma. Em Se precisa ter televisão. grade ou não ter grade ou não, uma televisãozinha que não tem acesso só à TV aberta, só tem acesso à TV aberta como Lula, só tinha acesso à TV aberta, com uma maquinazinha ali, uma bicicleta, sei lá, para você fazer exercício. Entendeu? Uma cama, um ar-condicionado para não morrer de calor. O ex-presidente da República, goste se não, ou desse ex-presidente ou de qualquer outro, ele tem direito a uma prisão especial. É isso. Mas a prisão especial pode ser numa penitenciária, sim. E eu Claro. acho que deveria ser. Agora vamos ver o que? O voto de Os quem? votos, né? Do que condenaram, Não sei. Tem que aí os rejeitaram votos? os recursos, o embargo declaratório de Jair Bolsonaro. E agora ele não tem mais Temos aí, escapatória. Alice? A, E tem o texto? O que você está dizendo, Alice, você está dizendo e as pessoas estão ouvindo do programa, está falando só no Não, ponto estão com a ouvindo. Não gente. tem, então, vídeo e também, enfim, não tem Tá, texto. então deixa eu só Nós acrescentar sabemos aqui. que o voto foi contra. Então não foi recusado apenas já por três dos quatro ministros da primeira turma, porque, como eu disse, o quinto ministro, que era o Fux, que votou pela absolvição em setembro de Bolsonaro, o Fux se transferiu, a pedido dele, foi transferido para a segunda turma, ele não quis mais ficar na primeira turma, onde ele estava isolado. Era um voto só, e um voto que foi absolutamente discrepante de todos os outros. Foi considerado também absurdo, porque, como é que é?
ele já tinha condenado toda a raia miúda do golpe. Ele, o Fux. Aí depois, quando chega, não, mas Bolsonaro não. Mas Bolsonaro não. Como? O Bolsonaro não. Bom, ele saiu. Então você tem 4 votos na primeira turma. 3. Está 3-0 contra Bolsonaro. Contra o recurso de Bolsonaro. Mas não só de Bolsonaro. Contra o recurso de todos os outros réus condenados em setembro, acusados pelo golpe. Que são eles: o general Walter Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 22, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, aquele lá que no passado dizia: se é para virar a mesa, a gente vira a mesa. O general também Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha no governo Bolsonaro. Esses réus Todos podem ser. apresentados como o núcleo crucial do golpe, todos entraram com esse recurso, que a defesa do Bolsonaro entrou, e esse recurso já foi recusado, não só para Bolsonaro, mas para todos esses réus cujos nomes aqui eu acabei de ler. Aí, como a gente já disse, mas é bom repetir, a defesa desses réus todos, inclusive de Bolsonaro, entrarão com um segundo recurso. Tem um prazo de 15 dias para entrar com esse segundo recurso. Mas esse segundo recurso também não será aceito. Será a última instância, vamos dizer, para protelar, empurrar ainda de barriga o fechamento do processo. E por que não será aceito? Porque há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que, uma vez recusado o primeiro recurso, e uma vez que lá, na sessão de setembro, no caso desses golpistas, só houve um voto a favor deles, esse segundo recurso não vale nada, não deve nem ser considerado. Seria apenas, volto a repetir, uma manobra protelatória para empurrar de barriga o final do processo. Vai depender de quem não esperar o segundo recurso. Não esperar nem a entrada do segundo recurso. Vai depender do relator do processo, Alexandre de Moraes, que, se quiser esperar, dá mais tempo, dará. Se não quiser, ele poderá mandar Bolsonaro ser preso a qualquer momento, onde ele, Alexandre de Moraes, queira. Não há nada de ilegal nisso. Pelo contrário, é tudo legal. Vai ter o chororô, mas como? Por que não esperou o segundo recurso? Ora, ele já sabe que o segundo recurso não será aceito, o Alexandre sabe, porque bate de frente com jurisprudência já estabelecida no Supremo. Então vai esperar para quê? Pois é. Só para bancar o bonzinho? Bom, é isso que pode acontecer. Bom, Se Jair, vai acontecer, só agora o que que o Deus, PL vai fazer, só, hein? só Sem o Deus, espera aí, Bolsonaro só na campanha. Eles estão Não, pensando não, em não, não, estourar mas cada antes, vez mais o Flávio e a Michelle. Vai ser isso que vai restar? olha, eu não sei, eu só queria acrescentar no caso de Bolsonaro, porque me ocorreu, é o seguinte: eu ia esquecendo, ele pode apelar para os santos, ele não é tão religioso. Tem pelo menos dois santos, santos reconhecidos pela Igreja Católica, santos oficiais da Igreja Católica, que Bolsonaro poderia rezar para eles, apelar para eles, e, pelo menos, os que acreditam em Deus, é o meu caso, e nos santos também. Um dos santos é o São Dimas. São Dimas é o padroeiro dos prisioneiros, dos cativos e mais dos prisioneiros políticos. O Bolsonaro não se